de importância para a saúde, que é a questão da obesidade infantil. Em 2010, a Organização Mundial de Saúde lança o seguinte dado: 12% da população é considerada obesa. Desses 12%, 3 milhões de mortes anualmente ocorrem em decorrência da obesidade. É um número muito alto, é um número preocupante, é um número alarmante. E aí você traz essa realidade para o Brasil. Em 2012, o IBGE também lança uma pesquisa. 50% da população brasileira está acima do peso. E se formos parar para pensar, as nossas crianças são reflexo dos adultos, esse número também deveria preocupar. E isso que acontece. O IBGE também fala disso. E ele traz o seguinte: 30% das crianças estão com sobrepeso. O que isso quer dizer? Cada 3 crianças, uma delas tem sobrepeso. Esse número é muito alto. E ainda mais, e vai além, em torno de 14% dessas crianças de 5 a 9 anos, elas são consideradas obesas. As crianças obesas têm mais tendência a desenvolver diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares, doenças nas articulações, dores nas costas, problemas pulmonares, tudo isso em decorrência da obesidade. E aí você para pensar o seguinte: nossa, mas qual será a causa da obesidade? Por que ela comete tantas crianças assim? Bem, se formos parar para pensar que a nossa dieta hoje ocidental é rica em gorduras e açúcar, a dieta hoje é a base de quê? Hambúrgueres, refrigerantes, biscoitos, batata frita, doces, salgados, cantinas das escolas, que deveria ser o local onde as crianças são educadas, servem isso. E aí você pensa o seguinte: ah, mas é simplesmente alimentação? Não, existe um fator chamado sedentarismo. Antigamente as crianças jogavam bola, corriam, brincavam, praticavam atividades físicas mais constantemente durante seu dia. Hoje não. O que a criança faz? Ela se senta na frente de uma televisão, na frente do computador ou na frente do videogame, passa ali o restante do seu dia. E isso é muito preocupante, porque essas crianças no futuro se tornarão adultos. E se hoje elas têm problemas com a questão da alimentação, com obesidade, com sedentarismo, no futuro serão adultos obesos também que carregarão esses problemas. Gosto muito do pensamento de uma escritora norte-americana chamada Ellen Golden White, que ela fala o seguinte: as crianças devem ser educadas a comer para viver e não viver para comer. Eu errei a citação novamente, tudo bem. Se formos parar para pensar que a educação ela é responsabilidade da família e principalmente dos pais, isso é algo que deve ser levado em conta. Se você chegou até aqui, está assistindo o nosso vídeo, continua porque ficou muito bom. Ele traz de uma maneira bem real a questão da obesidade infantil, traz também a opinião de especialistas sobre o assunto e eu tenho certeza que você vai gostar. Continua assistindo aí porque está muito bom. Coloca para rodar que ficou muito bacana. Boa tarde, meu nome é Ana Paula, eu tô aqui na casa da Jéssica, que é mãe da Yumi, de 6 anos de idade. Bom, Jéssica, a gente vai conversar um pouquinho sobre a alimentação da Yumi. Você como mãe, eu acho que você acompanhou todo o crescimento dela. E você pode nos dizer que quando e se teve um porquê que ela começou a ganhar peso excessivamente? Então, eu acho que foi mudança de casa, né? Porque eu me separei faz 3 anos. Morava só eu com o pai dela e a alimentação era diferente. Era arroz, era almoço, de tarde pão, de noite janta. E aqui já não tem um horário certo. Aqui o único horário que é certo é o horário do almoço. Café já não tem horário, é o horário que dá fome, ela pede, eu dou. À noite, às vezes, janta, tem vezes que não, tem vezes que chega alguém comendo alguma coisa, ela come junto, às vezes um refrigerante. Eu acho que foi com a separação também que pode ter sido também, eu acho. E vocês procuraram algum auxílio, algum psicólogo na época ou não? Não sentiu essa necessidade? Não, ela tava assim, porque aqui em casa, como lá era mais sozinha, aqui tem meus irmãos, bastante gente, então toda hora uma pessoa tá brincando com ela ali, outra aqui, né? Aí eu achei que não tinha necessidade. E na alimentação da Yumi, quem que coordena o que ela vai comer ou ela que fala, hoje eu vou comer isso? Na verdade, ela acaba escolhendo. Eu falo pra ela assim, olha, já que tem vamos supor, se tem um alface ali, eu pergunto, você quer ir? Se ela não quer, eu não ponho. Hoje teve alface. E você comeu? Não. É porque eu ofereci pra ela, né, Mi? Falei, você quer alface? Ela falou assim, não. Aí o prato dela de todo dia sempre é arroz, feijão e carne no almoço. Tem, às vezes uma linguiça, um bife, uma bisteca que ela adora, né, Yu? Fala pra ela que você gosta. E verdura? Eu adoro. Não come nenhuma? Verdura, eu gosto de cenoura, Que mais? alface, alface roxo,
e couve. Então, aí a alimentação dela é ela que acaba escolhendo, porque ela que dá. Tipo, às vezes nós tá cansada, né, do almoço, não tem aquela coisa, tudo. E ela, tanto é que, acho que foi vocês mesmo que falou que tinha que comer de garfo. Aí depois disso ela só come de garfo. Né? Eu comia de garfo, eu quero comer de garfo, só que minha avó não deixa. Antes nenhuma, agora não. No começo a minha mãe por causa de machucar, mas agora come só de garfo. E a televisão também acabou um pouco, ela saiu. Ela saiu diferente da televisão. Agora ela mesma fala, não, mãe, ela mesma tem consciência que ela tá fazendo errado. Fala, não, mãe, ela falou pra me comer na mesa. Ela come na mesa agora com garfo. E a alimentação, o almoço dela, eu sempre coloco o uso psicológico dela. Eu aprendi isso até com vocês mesmos, de colocar metade, pouquinho, que ela já costumou comer 2 vezes. Então eu coloco pouquinho, depois ela repete pouquinho. Mas a obesidade, na visão médica, ela é um aumento da gordura corporal. O diagnóstico a gente tem feito através do índice de massa corporal, que é aquela relação do peso com a altura. Então a gente faz uma conta, e se o valor dessa conta for maior ou igual a 30, significa que a pessoa está com obesidade. Né? Esses valores vão variar de 30 a 34,5 a 34,9, seria obesidade grau 1, de 35 a 39,9, obesidade grau 2, e acima de 40 seria obesidade grau 3 ou obesidade mórbida. O problema do IMC, que é o índice de massa corporal, é que existe algumas situações que podem levar a um erro diagnóstico de obesidade. E a principal delas são aquelas pessoas que têm uma massa muscular grande, porque o peso pode estar acima, mas não necessariamente vai ser um peso de gordura, né? Então ela tem uma massa muscular desenvolvida e não um excesso de peso. Então quando existem essas dúvidas, existe também outros exames que a gente possa estar fazendo para poder detectar se é uma obesidade ou não, né? E então a gente usa também outros métodos como a relação de cintura-quadril, a circunferência abdominal. Existem outros mecanismos também, hoje em dia a bioimpedância, né? Consegue avaliar um pouco mais também a composição, tanto da parte de água, quanto da parte de gordura e da massa muscular do corpo. Isso também ajuda um pouco no diagnóstico. E os exames de imagem, a tomografia ou a ressonância magnética, que vai avaliar também a distribuição dessa gordura, né? Se ela é uma gordura mais subcutânea, se ela é uma gordura visceral, que é a pior, né? Ou se é uma gordura retroperitoneal. Na sua opinião, o que mudou atualmente na alimentação infantil? Hoje em dia, a alimentação infantil ela é muito regrada, né? As crianças comem fora de hora, não tem um horário certo, comem muita bobeira, bolacha recheada, né? E com isso vem crescendo a obesidade, né? Infantil, muita comida industrializada, até porque os pais não têm tempo de fazer comida em casa, né? Então acabam comendo na rua também. E isso tudo gera, né? Vai gerando obesidade, porque não fazem uma atividade física também, né? Isso é verdade. Não fazem esporte, nada, é só computador, videogame, isso. Então as crianças vão ficando sedentárias e com isso a obesidade está aí, né? A gente tem aqui algumas comidas. Você pode colocar pra mim a ordem? Qual que você prefere mais? Qual que você prefere mais? Brigadeiro. Vai pegando e colocando. E o segundo? A maçã. E depois? Cenoura. E o próximo? O bolinho. Depois, o quinto. Macarrão. E depois? E a laranja e o último? Não, laranja era pra ser... Aí, entendi. Você tem o costume de comer a fruta todo dia? Quando que você come? Como minha avó vai pro mercado, aí eu fico pedindo pra ela trazer fruta pra mim. E você Não, come? quando eu vou no supermercado com minha avó, eu fico pedindo pra ela me dá. Ela te dá fruta. Aí você prefere comer a fruta e deixar o doce de lado? Ou não? Sim. É? A obesidade infantil, ela pode levar sim a um quadro de hipertensão, diabetes,
criança, se ele for realmente, se ele se manter obeso, ele pode realmente ser um adulto com esses problemas. Né? Só que hoje em dia, cada vez mais cedo, esses problemas já estão acontecendo nas próprias crianças. Né? A gente já tem crianças com diabetes, tipo 2, hipertensas, lipidêmicas. Né? Por que isso acontece? Hoje em dia, juntando todas essas doenças, a gente tem uma síndrome, que ele chamava de síndrome X, que hoje é a síndrome metabólica. Né? Por que ela acontece? As células de gordura, elas não estão só ocupando espaço no nosso corpo. Elas têm função e produzem várias substâncias ruins. Né? E no final de tudo isso, elas vão acabar aumentando um pouco a resistência insulínica, que pode gerar depois de diabetes. Eles aumentam a oxidação dos tecidos, dos vasos sanguíneos, aumenta exatamente a parte da produção de carcinogênicos, que também vai aumentar depois a pressão. E existe também a liberação dos ácidos graxos, o aumento de triglicéridos, a redução do HDL e também o aumento do LDL. Então, isso tudo gerando, né, uma dislipidemia. Então, não só no adulto, mas a criança, se ela não se cuidar desde agora, já pode adquirir essas patologias já na infância. Mas é claro que a tendência é que isso seja mais no adulto. Né? Então, se não houver realmente uma reeducação, uma melhora na prática, né, da atividade dessas crianças, acredito que a chance fique muito grande. Na sua opinião, na sua visão como nutricionista, qual que seria a melhor forma de alimentação para uma família que tem uma criança já com obesidade infantil? Então, essa família, ela tem que acostumar a ter hábitos saudáveis, né? E desde sempre, porque o que acontece? Essa criança, ela não foi acostumada com alimentos como fruta, verduras, então essa família tem que consumir, tem que ir à mesa esses alimentos para essa criança começar a desenvolver o hábito, né? No caso, dá um bom exemplo, né? E, ou seja, não pode também ela oferecer 2 vezes para a criança e não insistir. Ela tem que insistir no mínimo 15 vezes até que essa criança comece a gostar de certo alimento, né? E acho que no mais mesmo tudo que for à mesa ser saudável e a família toda participar daquela refeição saudável, que aí a criança vai aprender a comer. Bom, Jéssica, você sentiu que a Yumi, ela sofre algum tipo de preconceito, já sofreu algum tipo de bullying, os coleguinhas tentam apelidar ela de alguma coisa ou não? Isso não aconteceu? Não, já aconteceu só no começo desse ano, né, que ela mudou de turma, que aí os coleguinhas, que não foi do ano passado, ela foi pra outra sala diferente. Aí começou uns apelidinhos, né, ela falou que o menino tava agredindo ela, batendo, aí eu acabei mudando ela de sala de aula. Então, mas aí eu mudei de sala, ela não tem reclamação não, e ela leva mais ela não fica triste, ela fala com um raivinho, depois ela leva na brincadeira. Entendi. Yumi, conta um pouquinho pra mim como que foi isso. Como que esse coleguinha seu te chamou? O que você sentiu? Como que foi? Primeiro, tinha porque minha mãe falou que bateu em mim. Só que eu chorei um pouquinho e depois eu falei pra professora. E ela fez o quê? Eu acho que ela castigou ele. Ela castigou ele. E como que você ficou depois? Depois? Feliz? Feliz? Esse que foi o que te bateu. Uhum. E o que te apelidou? Como que foi? Ele é meu amigo. E ele tá falando só uma brincadeira pra mim. Mas você gostou? O apelido não, mas ele é meu amigo. Como que ele te chamou? De elefanta gorda. De elefanta gorda. E você ficou triste com ele? Você teve raiva? Teve? Mas já passou? Entendi. E você tem vontade, assim, Yumi, de perder peso? Ou você tá feliz do jeito que você tá? Perder peso. Tem vontade de perder peso? E o que você faz pra isso? Eu tenho que comer muito
arroz, feijão e legumes. E muitas frutas. Isso. E deixar de lado o quê? Deixar de lado os doces e deixar de lado as bobeiras. Isso mesmo. Parabéns, você aprendeu direitinho. Obesidade infantil, o que é o primeiro ponto? Então, que a gente deve tomar. Primeiro, descartar se existe alguma causa secundária. Porque se existe alguma doença, alguma situação que faça com que essa criança esteja ganhando peso, a gente precisa cuidar primeiro disso. Né? Mas, como a gente sabe que na maioria das vezes não há uma causa secundária, né? Então, e não vai diferir mesmo tendo a causa secundária ou não, a gente nunca vai, sempre vai ter que aviar a dieta, né? Então uma reeducação alimentar, na verdade, e começar a ter uma prática de atividade física. Né? Agora é muito importante que não só a criança, né, mas toda a família acabe adquirindo hábitos saudáveis, porque a criança se espelha muito na família, nos pais. Né? Se os pais não têm uma alimentação saudável, essa criança provavelmente não vai ter também uma alimentação saudável. Então, assim, controlar um pouco os horários de computador, de televisão, né? Incentivar realmente a prática de exercícios físicos e alimentação saudável. Né? Eu acho que seria a principal forma de tratar a obesidade infantil.